Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Silvana Dias e hoje, sozinha, vou falar sobre por que há tantas reuniões no mercado de trabalho. As reuniões, elas podem se tornar um fardo e por várias razões, especialmente quando há falta de planejamento e objetividade. Então hoje aqui vai ser uma forma de compartilhar algumas dores, trazer algumas sugestões e também escutar a audiência para saber se o que foi falado, se relaciona aí com o que vocês vivenciam, se tem alguma dica e se tem alguma troca aí que vocês queiram compartilhar. Bom, primeiramente, eu vou comentar alguns fatores que levam a essa sensação de esgotamento, de quantidade excessiva de reuniões. E para que a gente possa depois entender aí o porquê dessas percepções. Bom, o primeiro deles, o primeiro tópico, ele está relacionado à falta de um objetivo claro. Então, quando não existe uma agenda definida, um objetivo específico para a reunião, é muito comum que os participantes se percam em discussões irrelevantes e desperdicem o nosso bem mais valioso que é o tempo. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente tenha uma objetividade em relação às reuniões, que tenhamos um objetivo sobre o que esperamos resolver com aquela reunião e que aí a gente consiga ter uma otimização do tempo das pessoas. Outro ponto que acaba sendo também um empecilho aí para essa quantidade excessiva de reuniões é justamente o número excessivo de participantes. Ou seja, incluir muitas pessoas em uma reunião pode levar a discussões dispersas e que as pessoas tenham dificuldade em chegar a algumas decisões. Muitas vezes, menos pessoas e as pessoas que são realmente necessárias para abordar os tópicos, elas facilitam e fazem com que as reuniões elas sejam mais produtivas. E aqui, em relação ao número excessivo de participantes, eu até comento aqui de exemplos que já vivenciei de uma necessidade muito grande de repetir reuniões quando naquela em que estava participando não tinha pessoas com poder de decisões. As reuniões elas eram conduzidas, porém havia uma quantidade relevante de pendências para que fossem validadas com pessoas que podiam tomar as decisões. E acarretava em acúmulo de reuniões. Então ficava a reunião da reunião, uma reunião para fazer um alinhamento, mas com pessoas que não podiam tomar certas decisões, e depois havia uma nova reunião com as pessoas que poderiam tomar aquelas decisões, ou então um repasse, né, para que a gente pudesse ter uma devolutiva das pendências. Então aqui a dica é procurar envolver e convidar as pessoas certas, em quantidade certa, para que o objetivo da reunião seja alcançado. Outro ponto aqui relacionado à duração dessas reuniões. Então sabemos que reuniões longas, que se estendem além do necessário, podem levar ao cansaço dos participantes, o que pode prejudicar a eficácia e a concentração e, mais uma vez, o objetivo não ser alcançado da maneira como poderia ser. Super importante em reuniões mais longas que haja momentos de intervalo, que haja principalmente momentos de interação com as pessoas, porque se é uma reunião que apenas uma pessoa está ali trazendo um conteúdo, isso também pode se tornar cansativo e dificultar o alcance do objetivo. Então, é super importante que haja aí uma duração adequada. E para que a duração seja adequada, é super importante a disciplina de começar a reunião no horário estipulado e que ela seja terminada também no horário previsto. Então, o que percebemos que prejudica bastante a produtividade são aquelas reuniões que tinham até uma programação mais curta, porém, por falta de uma organização, de um planejamento, as horas se estendiam, né? O tempo acabava sendo ampliado e isso prejudica. Então, a duração excessiva é também um fator que pode prejudicar bastante e fazer com que as reuniões elas não alcancem os objetivos. Outro ponto fundamental
é o preparo. Por quê? Porque a falta de preparação, ela é rapidamente percebida, ela leva a atrasos nas decisões e trocas de ideias menos produtivas, porque ficam conversas ou trocas de ideias rasas. Por quê? Porque não houve uma preparação adequada. Então é super importante, inclusive, ter uma quantidade de reuniões satisfatória, para que as pessoas tenham intervalos entre as reuniões e elas consigam se preparar adequadamente. Porque sabemos que às vezes a falta de preparação não é porque a pessoa não quis se preparar, é porque às vezes não sobrou tempo. Muitas vezes ela saiu de uma reunião anteriormente e já foi para uma nova reunião sem ter um tempo, né, de ter aí uma prévia análise sobre o conteúdo. Então, acho que isso também acaba sendo um efeito colateral quando a gente acumula muitas reuniões. Mas, mesmo com uma agenda repleta de compromissos, é importante reservar um tempo para que essas conversas elas sejam melhores organizadas. Outro ponto que também prejudica bastante é o desvio do foco. Então, discussões que acabam fugindo do tópico original ou que, a partir de um assunto, ela destrincha, né, para outros, isso também acaba sendo uma ideia, né, acaba sendo uma forma de ter um tempo mal utilizado. Então, aqui o ponto é ter foco, e ter foco vai facilitar, inclusive, para que a reunião comece e termine no horário agendado, como já falei anteriormente. Então, a manutenção do foco é essencial. Outro ponto que é muito percebido é em relação à cultura organizacional. Por quê? Porque em algumas empresas, as reuniões acabam sendo uma forma também de representar produtividade, quando, na verdade, o excesso delas acaba sendo um obstáculo, né, para que os times sejam mais produtivos. Então, se a cultura de uma organização indica que pessoas muito ocupadas, pessoas que estão sempre em reuniões são mais valorizadas, há uma tendência a que mais reuniões sejam agendadas com esse intuito de mostrar que o trabalho está sendo feito. E sabemos que é importante haver esse balanço, é importante haver reuniões suficientes para que haja um tempo entre elas, para que objetivos sejam alcançados e tudo mais. Então, a cultura organizacional, ela é também um fator que pode, sim, ou influenciar que mais reuniões aconteçam, ou elas podem também impedir que as reuniões sejam uma oportunidade para colaboração e resolução de problemas. E por isso a importância do filtro. Quando eu tenho muitas reuniões, eu acabo fazendo com que os conteúdos, né, tratados em cada uma delas, elas sejam mais banalizadas, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente tem uma quantidade reduzida, a oportunidade para a colaboração e resolução de problemas, ela pode estimular um ambiente mais produtivo. Outro ponto importante é a falta de acompanhamento. Então, é super importante que depois da reunião, compromissos sejam acordados e que as pessoas elas realmente saibam o que é esperado de cada uma delas, justamente para que a implementação das decisões elas possam ser, sim, realizadas e que elas não gerem a frustração e a sensação de que a reunião foi um desperdício. Então, quantas reuniões com pessoas, às vezes, muito relevantes, né, na organização, e depois uma falta de acompanhamento que dá aquela sensação de tempo desperdiçado. Então, puxa, falamos, tratando. Então, aqui a importância de ter uma maneira eficiente de fazer o acompanhamento de algumas pendências que surgem em cada uma das reuniões. Aqui também, eu acho que trazendo um pouco de contexto de cerimônias, vincula bem aqueles compromissos que são firmados ao fim de ciclos, né, de trabalhos, as retrospectivas, por exemplo. Então, se ali são coletadas dificuldades, se são coletadas dores, e depois nada é feito em relação àquilo, a tendência é que nas seguintes cerimônias, ou as pessoas deixam de falar, o que é importante ser falado, porque elas
acreditam que nada será feito, ou as pessoas vão para a reunião com aquela sensação de, puxa, mais um desperdício de tempo, né? Então é aquela presença não presente e que acaba prejudicando bastante. Olá, ouvintes do podcast Mulheres de Produto. Hoje o jabá vai ser um pouquinho diferente, porque eu tô aqui para falar do curso Métricas para Produteiras, que é o curso sobre métricas de produto exclusivo da Mulheres de Produto. Então, a gente montou esse curso pensando em te ajudar no dia a dia, em todos os desafios que a análise de métricas podem trazer pra gente. A gente quer, de fato, te ajudar a dominar essa arte de analisar métricas e entender o que é mais importante para o seu produto e, consequentemente, para o sucesso dele. As aulas começam no dia 6 de maio, o curso tem duração de 7 semanas, os encontros são sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas. Tem certificado no final, as aulas são ao vivo e gravadas, então se você comprar o curso, não conseguir assistir uma aula ao vivo, pode assistir a gravada depois sem problemas. E mais informações estão aqui no link da descrição desse episódio. Então espero te ver lá. O nosso time de instrutoras está incrível, são mulheres super qualificadas, profissionais excelentes dessa área. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa chance, tá bom? Link aqui na descrição do episódio. Bom, para que reuniões sejam produtivas, não existe um caminho único, existem várias maneiras, acho que cada contexto, acho que depende também da senioridade de cada equipe, do contexto de cada tema, vai ter temas que vão exigir com que haja uma quantidade maior de reunião até que determinados obstáculos sejam mais organizados no sentido de ação, né, de plano de ação, mas, por outro lado, sutilmente, né, cada boa prática implementada, ela pode gerar um resultado muito satisfatório. Então, acho que antes de fazer o agendamento de uma reunião, é fazer aquelas perguntas, né? Por que eu preciso desta reunião? Essa reunião, ela tem um objetivo bem definido. Eu tenho as pessoas aqui no convite realmente compatíveis com esse assunto que será tratado. Eu poderia fazer um trabalho prévio com algumas pessoas-chave, até para que eu possa ter uma capacidade de ir para a reunião só com aquilo que realmente precisa ser feito, para evitar, né, de temas muito que poderiam ser tratados de outra forma, por exemplo, de forma síncrona, já pudessem ser antecipados para tornar as reuniões mais produtivas. Enfim, tem várias formas de melhorar essa questão de reuniões e fazer com que a gente tenha uma diminuição e que a gente consiga falar de temas que realmente sejam mais relevantes. E, bom, e aqui tem um outro ponto que também é importante trazer, que após toda essa situação que vivenciamos, com a era do trabalho remoto, né, do home office, que há anos atrás, há 5 anos atrás, né, um pouco mais agora de 5 anos, havia aí realmente uma quantidade maior de reuniões presenciais. Depois, com o início desta era do trabalho remoto, a gente percebe que as reuniões virtuais foram e continuam sendo aí um fator até de aproximação dos times e de convivência entre pessoas que, por estarem geograficamente, né, em alguns casos, em alguns contextos, longe um do outro, que elas sejam tratadas como uma ferramenta de aproximação. E também as situações que são percebidas em relação a como o ambiente virtual trouxe algumas possibilidades positivas para a participação de algumas pessoas. Então, pessoas mais introvertidas, pessoas que não têm uma facilidade de falar para um público ali ao vivo, elas foram, inclusive, beneficiadas pela questão do ambiente virtual proporcionar um conforto maior. Então, como esta pessoa tinha ali a possibilidade de usar até um recurso de anotação, ela estava também num ambiente, talvez num local familiar, se estava trabalhando de casa, o que aconteceu com a maioria das pessoas, e isso acabava reduzindo a ansiedade dessas pessoas e fizeram com que ela tivesse um desempenho maior em relação a reuniões presenciais.
Então, a redução da pressão social, né, que as reuniões virtuais elas favorecem, facilitou com que pessoas que anteriormente tinham uma dificuldade maior para se comunicar, elas se viram ali numa grande oportunidade de colocar em prática aí algumas habilidades. Então, se por um lado há uma grande oportunidade de melhorar a questão da quantidade de reuniões, o porquê de cada uma delas, por outro a gente percebe que reuniões que são realizadas neste contexto totalmente virtual contribuiu para que outras pessoas, com que mais pessoas pudessem exercitar mais habilidades sociais. A questão da flexibilidade também, me lembro de trabalhar até em lugares mais distantes de onde eu morava e tinha uma reunião que iria começar muito cedo, então gerava já aquela ansiedade de preocupação de ter algum tipo de problema no trajeto entre a casa, né, e o trabalho, e chegar na reunião com aquela sensação, né, de atraso, enfim. Então a flexibilidade também, que foi conquistada aí através de mais reuniões virtuais, ao invés de reuniões presenciais, também possibilitou que este estímulo positivo mental, ele fosse também percebido. Então, participar de reunião virtual, você consegue ali, mesmo que ela aconteça muito cedo, ou que ela termine muito tarde, assim, né, ou muito ao fim ali do expediente, você sabe que ao terminar, você já está ali no seu contexto home office, então não precisa ter aquele deslocamento. Outros benefícios também, no ambiente virtual, acho que eu já falei um pouco, né, do bloco de anotações, as pessoas têm acesso a mais recursos. Então, se durante reuniões presenciais as pessoas se preparam antes, mas ali no momento ela acaba tendo menos oportunidades de acessar documentos, apresentações ou ferramentas digitais que pode aumentar a confiança ao compartilhar determinadas informações. E, acho que muito em linha, né, do que falei, economia do custo emocional. Então, para pessoas que são introvertidas, ou que têm ansiedade social, o ambiente virtual representa aí um espaço menos intimidante, permitindo que as pessoas possam se envolver de maneira mais confortável. Então, aqui são alguns elementos positivos, né, de reuniões, um pouco diferente do primeiro bloco, em que o foco era muito mais sobre por que ter tantas reuniões e como que isso pode prejudicar e tudo mais. Então, aqui, uma forma de mostrar também que reuniões virtuais, elas também têm seus benefícios. Bom, encerramos este episódio aqui com esses pontos que acreditamos que podem fazer com que mais pessoas se sintam mais à vontade e produtivas em reuniões virtuais, que as pessoas possam refletir, né, em relação aos contextos que estão inseridas, sobre se há possibilidade de mudanças em relação às reuniões que elas conduzem, nas reuniões que elas recebem convites. E um ponto importante também, que eu acho que vale dizer, a gente não precisa participar de todas as reuniões, inclusive isso demonstra maturidade. Então, se você foi convidado para uma reunião e você entende que você não vai agregar tanto valor àquela reunião, principalmente se tiver outra pessoa da sua equipe, um par, enfim, ou um outro representante, é super importante essa capacidade de negociação. Então, existe, inclusive, a opção de você recusar a reunião e ela deveria ser mais usada. E justamente acompanhada de um argumento, né? Então, se você reconhece que ali você não vai ter um papel fundamental, que tem outras pessoas que vão representar melhor, é inclusive muito maduro você sinalizar isso para aquela pessoa que organizou a reunião. Então, para que a gente também tenha um papel mais ativo em relação a melhorar estes processos. Tá? Bom, então hoje explorei aqui o excesso de reuniões e como ele pode ser um obstáculo para ganho de eficiência e, por outro lado, como também esta ferramenta pode, quando bem estruturada, facilitar com que objetivos sejam alcançados e que pessoas também consigam participar de uma maneira muito mais assertiva. Espero que este episódio tenha trazido reflexões para que vocês consigam colocar em prática e que apliquem, né, nos ambientes aí que vocês estão inseridos
e que se você tem aí também alguma experiência para compartilhar, conta pra gente nas nossas redes sociais, aqui nos comentários. Adoraremos aí ouvir o que vocês têm a falar sobre isso também. Então, meu muito obrigada, agradeço muito e até o próximo episódio.